Ei, gente, boa noite. É, Bom, a ideia desse encontro de hoje é termos mesmo um bate-papo, é, é conversarmos a respeito disso, que é a questão da violência contra a mulher. Lembrando que em muitos lugares esse tema ainda é um estigma, né? Em muitas realidades, nós encontramos algumas resistências no que diz respeito a esse tema. Então, para isso, nós decidimos começar, né, uma frente como essa, aqui no projeto, aqui na Casa de Aconselhamento, para falar um pouco a respeito de tudo isso, né? Então, a ideia é justamente conversar um pouco a respeito disso, falar um pouco a respeito disso também. Lembrando que se não passou. Certamente, boa parte de nós que estamos aqui conhecemos alguém que já passou por isso, que já teve alguma experiência de que conhece alguém que sofreu violência, seja física, doméstica, seja uma violência psicológica, emocional, algum tipo de abuso. Então, nós precisamos ser muito conscientes de que essa é uma realidade que está muito perto de nós, né? Não está tão longe a ponto de que nós não possamos tocar. Infelizmente, está muito perto. Em algumas instâncias, também está muito perto no que diz respeito à nossa comunidade cristã, no que diz respeito à nossa realidade enquanto cristãos, né, enquanto missionários, né? Seja em que frente você estiver, não podemos achar que a nossa espiritualidade é um inibidor da capacidade que algumas pessoas têm de passar pela violência ou de ser violento ou violenta. E para isso, nós convidamos o pastor Davi, que é pastor da IPI, da Igreja Presbiteriana Independente, ali no Jardim Nova Terra, mas já pastoreou outras IPIs Brasil afora e entregou a tese de doutorado dele no final do ano passado, né, pastor? Que é muito propício e muito referente a esse tema também. E aí eu já quero convidar ele para falar um pouco, endossar um pouco daquilo que ele quer trazer para nós, e também dizer que a nossa maior intenção é a questão das perguntas. Então, assim, pode mandar perguntas aqui no chat. Eu já tenho as minhas. é, E a intenção também é que a gente caminhe aqui até mais ou menos às 8h15. A intenção não é que seja algo demorado, que seja algo prático, que seja algo que, que edifique, né? Então, pensando que cada um aqui veio de uma realidade, seja de igreja, seja de família, a intenção é que a gente possa ouvir um pouco, porque às vezes tem coisas que a gente acha que não é violência e é violência. Então eu queria convidar aqui o pastor Davi, que também é doutor e psicólogo, e é isso. É um prazer tê-lo conosco, pastor. Legal, boa noite, gente. Vocês me ouvem bem aí, tranquilos? Tá Muito legal. bem, Agora deu uma caidinha aqui na internet, mas se acontecer, aí vocês aguentam aí um minutinho, dois, aí eu volto a entrar e estamos juntos, tá? tranquilo. Bom, a alegria poder estar com vocês, a alegria poder repartir um pouquinho daquilo que Deus tem me dado, especialmente sobre esse tema, que tem muito a ver conosco. E daqui a pouquinho eu vou dizer por quê e mais aprofundadamente por quê. Mas para introduzir o tema da violência, né, ele está presente na história da humanidade de ponta a ponta. Basta a gente ler a Bíblia, no Antigo Testamento, né, especialmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. Mas no Antigo Testamento a gente vai ver uma sociedade violenta, uma sociedade bélica, armamentista, né? E no que diz respeito à violência contra a mulher,
Isso é assim alarmante, inclusive na Bíblia. Na Bíblia nós tivemos vários casos de mulheres violentadas, estupradas, o caso de Tamar, né, Diná e outras mulheres, né? O sistema patriarcal, o sistema que controlava a sociedade era patriarcal, a mulher e os filhos eram propriedades do marido e o marido dispunha deles como ele desejasse. A mulher já foi objeto, já foi moeda de troca. Ah, então, a história, seja ela a história geral da humanidade ou a história específica do cristianismo, tem uma dívida enorme com as mulheres, né? E é uma pena porque a palavra de Deus coloca de maneira bem clara que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Não existe nenhuma hierarquia. Quem criou uma hierarquia no mundo cristão a partir da cultura patriarcal judaica, né? Se equivocou, equivocou muita gente, estragou a cabeça de muita gente, de maneira que nós temos pastores machistas, nós temos líderes machistas, nós temos maridos cristãos machistas, etc. Né? E em nome da Bíblia, né, foi criada uma cultura de dominação contra a mulher. Um dos textos, dois textos mal interpretados, especialmente o texto de Paulo, quando fala da submissão da mulher, né? Infelizmente, traduziu-se a submissão por uma sujeição, por uma dominação, né? Por uma hierarquia em que a mulher está debaixo do homem, etc. E não é nada disso. É uma má interpretação, isso é uma hermenêutica errada das Escrituras Sagradas. Tá? Outro texto que, infelizmente, é muito usado, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, é o texto de Provérbios 31, mulher virtuosa, quem achará? E aí coloca-se um ideal quase inatingível para a mulher. A mulher fica pressionada por Provérbios 31, de maneira que ela nunca se vê essa mulher de Provérbios 31. E, na verdade, Provérbios 31 não é uma doutrina, não é um texto dogmático, é só uma narrativa de uma mãe que está orando pelo seu filho, a mãe do rei Lemuel. Ela está orando por ele, está dando conselhos para ele e está dizendo, né? E vai fazer a descrição de uma mulher que, na mentalidade dela, seria uma mulher ideal para ele como rei. Ela dá conselhos a respeito de bebida alcoólica para ele, ela dá conselho a respeito de boas companhias que possam influenciá-lo como rei, e ela dá também conselho sobre monogamia, para ele escolher uma mulher que fosse sábia, etc, etc. Mas não é um texto que se coloca como idealizado para muitas. Muitas irmãs são pressionadas por suas lideranças cristãs a partir desse texto, por exemplo. Então, dito isso, irmãos e irmãs, eu gostaria de dizer que, infelizmente, os números da violência são enormes no Brasil e no mundo. Eu até tenho aqui, mas por uma questão de tempo não vou, mas são enormes, né? Uma mulher a cada minuto, a cada segundo é atacada, é violentada, sabe? Sofre situações de violência. Né? O índice de feminicídio no Brasil é horroroso, é gritante. Só a partir da Lei Maria da Penha é que esse crime foi tipificado, porque até a Lei Maria da Penha, há 15, 16 anos atrás, era apenas tido como um homicídio, né? Um homicídio, mas não havia uma tipificação, isto é, uma discriminação do crime. Mas depois da Lei Maria da Penha, então, os homicídios de mulheres foram tipificados como feminicídio. O que é um feminicídio? É um assassinato de mulher pelo simples fato de ela ser mulher, sabe? De ela ser objeto de dominação do homem, o ciúme tem matado muitas mulheres, a posse, né, o pensamento de posse, de dominação do homem, etc. Eu fiquei alarmado ano passado, porque no mês de janeiro e de fevereiro do ano passado, os dois primeiros meses do ano, eu até escrevi um artigo junto com alguns colegas lá da universidade sobre o feminicídio na região de Campinas. Só nos primeiros 2 meses, 7 mulheres foram barbaramente assassinadas aqui na nossa região. Enquanto nós estávamos ainda comemorando o Réveillon, começo de janeiro, nós tivemos o primeiro feminicídio, depois, logo uns dias depois, o segundo.
e 7 mulheres. Nós escrevemos, inclusive, um artigo, publicamos um artigo sobre o feminicídio na região metropolitana de Campinas, que abarca mais de 30 cidades aqui na nossa região. Então, a situação é séria, a situação é grave, a situação atinge todos nós, porque o crime contra a mulher é um crime que atinge toda a sociedade. Todos nós perdemos com a violência contra a mulher, né? Existem estudiosos que pesquisaram, por exemplo, o déficit escolar de crianças cujas mães passam por situação de violência, ou seja, crianças que não conseguem aprender, não conseguem desenvolver na sua fase melhor da vida, na sua fase escolar, porque ela é fruto de um lar cujo pai agride a mãe. Né? Infelizmente, a violência contra a mulher, 95% dela é cometida pelo parceiro íntimo, marido, namorado, pai, avô, padrasto, tio, né? Uma, uma amiga minha, psicóloga, fez uma pesquisa muito interessante sobre a violência contra mulheres universitárias, ou seja, as meninas já na fase de namoro são agredidas pelos namorados, sabe? São agredidas na fase bonita da vida da universidade, etc. Então, existem pesquisas que trabalham com a violência com mulheres universitárias, etc. Enfim, é um crime bárbaro, chocante, tá? Que atinge toda a sociedade. E aí, a minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com violência doméstica contra mulheres evangélicas em Manaus, no Amazonas, num tríplice olhar, num tripé, né, a partir da psicologia, da saúde e da religião. Da saúde, da religião e da psicologia. Como que essas três ciências percebiam, né, e o meu objeto de pesquisa foi as mulheres evangélicas. E uma das coisas que a minha tese chegou à conclusão é de que, infelizmente, o que acontece cá, acontece lá. O que acontece na sociedade, acontece dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas, sabe? O homem, o cristão, o homem evangélico, ele é tão machista quanto o homem chamado não evangélico, chamado homem do mundo, tá? As mulheres que eu entrevistei para minha tese de doutorado relataram situações. Eu tenho um calhamaço enorme das entrevistas que eu fiz, depois fiz com o gravador, depois eu transcrevi todas elas, então gerou documentos assim, enormes que eu pretendo, com a graça de Deus, se for possível, transformar em um livro que eu quero lançar oportunamente. Então, assim, a minha tese mostrou que as mulheres evangélicas sofrem também, né, que esse homem que agride também está dentro da igreja, que ele também tem um sistema de posse, que ele também tem um domínio sobre as mulheres, que ele confunde, sabe, textos bíblicos, a submissão da mulher e outros mais, com o sistema de posse. Que o ciúme é também uma ferramenta de agressão, né, um ciúme desenfreado. Minha tese mostrou também que nós, pastores, não sabemos lidar com isso, não estamos preparados para lidar com isso, e muitas vezes as irmãs procuram o pastor no gabinete pastoral para um aconselhamento, para uma palavra, para uma ajuda. O máximo que o pastor consegue dizer é: irmã, é assim mesmo, é a sua cruz, você tem que carregar, ore por ele, pela conversão. As mulheres que eu entrevistei falaram muito: pastor, eu estou há 20 anos orando pelo meu agressor. Eu estou há 25 anos orando para que Deus mude. Elas creem que Deus é poderoso para mudar o coração do agressor, e elas vão ficando na situação de agressão, esperando um milagre. E muitas vezes, 20, 30 anos depois, esse milagre nunca chegou, sabe? E elas, em nome da fé, em nome de Deus, são silenciadas. Há, inclusive, um texto bonito, que depois, se alguém quiser ler, eu posso disponibilizar, sobre os 3 S's da violência contra a mulher, que é o silenciamento, que é a submissão, tá? E que esqueci aqui o outro S, mas daqui a pouquinho eu lembro, tá? Mas são os 3 S's do silenciamento. Em nome de Deus, muitas vezes,
a mulher é silenciada, tá? Sim. Ela... E aí, queridos, um pouquinho mais a guisa de introdução, para depois a gente passar para as perguntas, né? Existem pelo menos 5 tipos de violência clássica contra a mulher, tá? Por que que a mulher, ela vai... Como é que a mulher chega num relacionamento, normalmente? Todos nós chegamos dessa maneira, mas a mulher é muito mais. A mulher chega por um romantismo. A minha tese mostrou que as mulheres, elas têm o amor romântico, as impulsiona a procurar relacionamento e a permanecer no relacionamento. Então, sempre aquele romantismo, ele vai mudar, ele só me agride quando ele está com raiva. As mulheres se culpabilizam, elas dizem assim, mas eu também, né? Eu provoquei, eu não sei, eu e essa minha boca, eu não sei, podia ter ficado calada. Ela acaba se culpabilizando, tá? As mulheres culpabilizam outras mulheres. Por exemplo, quando uma mulher é estuprada, normalmente você ouve das próprias mulheres dizer, mas isso é hora de mulher estar na rua, né? Ou então assim, olha, você viu a roupa que ela tá? A mulher que anda de mini saia está pedindo para ser estuprada mesmo, né? Então as próprias mulheres, uma das minhas entrevistadas chegou inclusive a me dizer assim, doutor, as mulheres são machistas na minha igreja. Eu não tenho um ambiente para falar sobre isso, porque as próprias mulheres são machistas. Elas dão razão para o homem. Elas dizem que eu falo demais, que eu poderia ter calado, que eu tenho que ficar calada, que eu tenho que aguentar, que eu tenho que pagar mais o preço. Uma delas falou bastante isso para mim, doutor. Eu estou cansada desse negócio de que só eu tenho que pagar o preço, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que fazer a minha parte, porque se o milagre não aconteceu, é porque eu não tenho pago o preço que eu precisava pagar. Aí, quer dizer, ela fica, além da violência que sofre, ela tem esse sentimento de autoculpabilização, que ela se culpa porque a coisa ainda não aconteceu. Então, queridos, existe pelo menos 5 violências clássicas contra a mulher. Tá? A violência verbal. O que é a violência verbal? Xingamentos, palavrões, depreciação do corpo, ah, e outras situações que fazem com que a mulher verbalmente passe por essa situação. Então, ofensas verbais, depreciação do corpo, mentiras contra a mulher, falar mal da família dela, ameaçar, julgá-la, criticá-la, desqualificá-la profissional e pessoalmente, acusações, manipulações, piadas disfarçadas, né? Depreciação do corpo, quando o homem fala do corpo da mulher, sabe? Porque ela é gordinha ou porque ela é muito magra, o cabelo dela, as irmãs da igreja são sempre mais bonitas, mais arrumadas do que ela, né? E isso vai verbalmente e psicologicamente afetando bastante a mulher. Esse é um tipo de violência. O segundo é a violência física, né? Infelizmente, né? Chutes, tapas, empurrões, apertar os braços, puxar o cabelo, beliscões, atirar objetos na mulher, provocar queimaduras nela, cortá-la com objetos perfuro-cortantes, né, facas, alfinetes, etc. Enforcar, estrangular, né? O uso direto da força física para promover danos na mulher. Tá? A gente tem também a violência psicológica, que é a violência mais, é a mais, digamos, frequente, porque às vezes o camarada não agride fisicamente, mas como ele agrediu verbalmente, ele provocou nela uma reação, um sofrimento emocional, psicológico. Então, dentro da violência psicológica, a gente tem a fragilização do estado emocional da mulher. Atos de humilhação, gritos, ameaças, desvalorização moral dela, deboche público, né, a maridos, a namorados que publicamente, né, fazem as suas companheiras passarem por humilhações publicamente, tortura, manipulação, isolamento social da mulher, quando ele não deixa ela ir numa festa de família, quando ele proíbe ela de ter amigos no trabalho, amigos na escola, na faculdade, etc. A privação do convívio familiar, insultos, limitação de direitos, medo, pânico, terror, né? Tudo isso são violências que a mulher passa. Nós temos também a violência patrimonial, né? Quando
o camarada se apossa de bens da mulher, às vezes a mulher recebeu uma herança dos pais, né, um terreno, uma casa, uma coisa assim, e o marido ou o companheiro se apossa dos bens dela, né, do cartão de crédito dela, do salário dela, daquilo que ela tem do ponto de vista do seu patrimônio. Tá? E, por último, a gente tem também, tem outros tipos de violência, mas essas são as mais clássicas. Nós temos também a violência, que a gente chama de violência digital, infelizmente, na era da, da internet que nós vivemos, que é a exposição de fotos, a exposição da intimidade da mulher, a exposição dessa mulher nos ambientes digital, provocando uma violência muito grande, humilhações, vergonhas. Tá? Ah, antes de passar, então, para as perguntas, aí, à medida que vocês forem perguntando, eu vou falando mais de outros dados, queria dizer mais duas coisas. Infelizmente, aquela, aquela máxima que se falava no passado em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? Vocês já ouviram isso, né? Não é verdade, querido. Não é verdade, sabe? Porque por causa dessa filosofia, dessa máxima, muitas mulheres foram assassinadas. A ponta do iceberg da violência contra a mulher é o feminicídio. Né? Quando o camarada chega às vias de fato, né, a morte da mulher, ele já cometeu violência verbal, violência física, violência patrimonial, tá? E muita gente sabia, muita gente convivia, muita gente via, mas por causa dessa coisa de não, briga de marido, não se mete a colher, tá? Na verdade, não era uma briga de marido, era uma agressão do mais forte contra o mais fraco, não é? E aí talvez muita coisa tivesse sido evitada se alguém tivesse denunciado, se alguém tivesse, não, eles são casais, mas o que ele está fazendo com ela interessa a toda a sociedade, é uma agressão a toda a sociedade. Então, tem o Disque 100, tem as delegacias da mulher, enfim, né, todo mundo tem o dever, né, de denunciar todo tipo de violência contra a mulher, que começa muitas vezes até na infância, menininha de 10 anos, né, em nome da disciplina cristã, por exemplo, muitos pais surram seus filhos, muitos pais esbofeteiam seus filhos. Não, eu sou pai, eu estou exercendo o meu direito de pai. Né? Quando eu pastoreei uma certa região aí, uma igreja, eu tive uma ovelha que eu disciplinei ele por 2 anos, dei um gancho nele de 2 anos, porque ele era violento contra a esposa, contra as filhas dele, e ele dizia para mim, olhou na minha cara e disse assim: eu estou exercendo o meu direito de pai, né? Eu sou pai, tá? E a filha dele grávida um dia, ele deu um chute na barriga dela, sabe? Então veja, irmãos, esses absurdos todos, a gente não pode silenciar ah, em cima deles, tá? E uma outra coisa, além dessa coisa de marido e mulher, em briga de marido e mulher, nascimento da mulher, né? Uma outra coisa que não é mais verdade é que a casa, que era o lugar mais seguro do mundo, né, deixou de ser há muito tempo. Na pandemia, por exemplo, por causa do isolamento social, nós colocamos agressor e agredida no mesmo ambiente. Então, antes da pandemia, pelo menos esse agressor, ele ficava 8 a 10 horas fora, no trabalho. E essa mulher tinha 10 horas de paz. Tá? Mas na pandemia, por causa do isolamento social, nós colocamos agressor e agredida no mesmo ambiente. Aí os números da violência contra a mulher na pandemia subiram bastante. Tá? Eu nem falei aqui, por exemplo, da violência sexual, tá? Que está dentro dessa violência física, mas a gente faz um recorte especial para ela, porque o número da violência sexual é terrível contra a mulher. Sexo a contragosto, sexo com humilhação, sexo com comparação, todo tipo de violência sexual, práticas sexuais abusivas, vergonhosas para a mulher. Então, queridos e queridas, nós estamos tratando de um assunto que não é o assunto do mundo,
É um assunto que está pertinho de nós, pertinho de nós. Às vezes a gente tem uma irmã, uma cunhada, alguém que está passando por isso. Dentro das nossas igrejas, depois da minha tese de doutorado, eu estou muito interessado para continuar pesquisando a violência no mundo evangélico, no mundo cristão. Vou mostrar para vocês aqui um livro. Esse livro aqui chama O Grito de Eva. Dá para ver aí? O Grito de Eva. Esse livro aqui é a violência doméstica em lares cristãos, sabe? Uma jornalista que fez um trabalho bonitinho, uma pesquisa bem interessante, e acabou publicando este livro, tá? Então, a situação é mais séria do que a gente pensa, tá? É mais grave do que a gente pensa. Interessa a nossa missão, interessa a nossa evangelização, tá? Porque a evangelização não é só dizer que a pessoa é salva do inferno, é também tirar o inferno da vida da pessoa, né? Não é só resgatá-la do inferno, é tirar o inferno da vida dela. E viver, irmãos, em nome de Deus, a gente já disse assim, não, você tem que suportar. É o teu marido, é a tua cruz, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas eu, como pastor, me recuso a acreditar que Deus tenha interesse, em nome dele, que uma serva dele, uma filha de Deus, permaneça numa situação de violência só porque ela foi ajuntada pelos santos laços do matrimônio, numa igreja cristã. Me recuso. Deus é o Deus da felicidade, é o Deus do prazer das suas criaturas. Onde tem violência física, já não tem mais a vontade de Deus, já não tem mais a bênção de Deus. Tá? Só que muitos pastores, colegas meus, muitos irmãos, muitas mulheres, inclusive, dizem, não, que Deus uniu, você não pode separar, é a sua cruz, você tem que ficar. E a pessoa fica lá 30, 40 anos numa situação infeliz. Não consegue participar da ceia do Senhor, porque o coração está preso ao ódio, ao rancor, à mágoa. Não consegue ser feliz com os filhos, ser feliz na sociedade, ser feliz na igreja. E o que é pior também, irmão, e aí eu termino com isso, os impactos da violência na saúde da mulher. Eu sou meu doutorado, é doutorado em psicologia da saúde. Então, me interessa saber como a saúde dessa mulher, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, como é que essa saúde dela é afetada pela violência que ela sofre. Tá? E são muitas mulheres que eu entrevistei e disseram, olha, doutor, eu não faço exame das mamas, eu não faço Papa Nicolau, eu me descuido, eu não tenho prazer, eu estou tão rebaixada, tão humilhada emocionalmente, psicologicamente, que para mim, eu já nem procuro ajuda, porque se eu morrer, é um alívio. Eu estou esperando morrer que é para eu poder me livrar mesmo dessa situação. Você já pensou, irmãs, em que ponto que a gente chegou? Que evangelho é esse? Né? Eu estou falando de homens crentes, de homens cristãos. Uma delas me disse assim, pastor, eu fico escandalizado. Meu marido é o líder do louvor na igreja, sabe? Ele é um homem de Deus, ele é um ungido na igreja. Mas em casa ele é um dito do demônio, ele é um dito do diabo. Que tem Pastor, acho que travou. gente, vocês me ouvem? Agora sim, só a sua imagem que está travada. Boa, né? Travou só a imagem. Eu estou te ouvindo, mas a imagem está travada. Voltou. 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 Sim, estava dizendo que com essas palavras eu passo, então, para esse momento de perguntas. À medida que vocês perguntarem, eu vou aprofundando ainda mais o tema, ok, Rio? Beleza, beleza. Bom, pastor, eu tenho na verdade, uma coisa que eu penso assim, tenho pensado mais nos últimos tempos, Pois não. e aí acaba endossando também uma pergunta, né? É, uma das coisas que me faz pensar muito no porquê que existe uma resistência com relação a esse tema é, às vezes, a própria ignorância, né?
o próprio machismo feminino, né, que é muito real, e a ignorância no sentido de não saber e não procurar saber, né, daquilo que é direito, daquilo que é real. Então, a violência para algumas mulheres é de costume. E uma das coisas que eu já ouvi de algumas mulheres cristãs casadas é justamente com base nessa interpretação hermenêutica errada no que diz respeito à submissão. Não se enxerga de que nós precisamos nos submeter uns aos outros. Todos os uns aos outros que Paulo fala, descarta-se. Mas existe uma idolatria no que diz respeito à mulher submissa, à mulher ideal, à mulher bíblica, né? E eu queria saber se você acha, pastor, que isso também tem a ver com algum tipo de fenômeno de ideologia mesmo, sabe? Ideologia mesmo no sentido mais puro da palavra, que a gente sabe que nos últimos anos, eu acho, e nas últimas 2 décadas, as pessoas têm um pouco de medo de falar de ideologia, né? Parece que elas demonizaram a palavra ideologia. Mas falando historicamente, biblicamente, você acha que existe alguma resistência, né, de que isso é mais uma questão ideológica, essa interpretação de como a mulher bíblica deve ser, do que propriamente aquilo que a Bíblia fala quando Jesus fala sobre as mulheres, quando Jesus é um homem que se relaciona ali com as mulheres de forma tão respeitosa e com muita dignidade. Eu queria te ouvir um pouco com relação a isso. Tá legal. Eu vou falando aqui, e à medida que eu falar, se eu não acertasse na mosca da sua resposta, você vai me provocando mais, tá bom? Bom, a, a grande base para a violência contra a mulher, fora e dentro da igreja, é o patriarcalismo. É o patriarcalismo da religião judaica cristã. A nossa religião, o cristianismo, ele vem do antigo Israel. E o Israel antigo era uma sociedade patriarcal. Tudo estava girando em torno do patriarca, de Abraão, Isaac, Jacó. Nós não temos matriarcas na cultura bíblica, nós temos patriarcas. Embora nós tenhamos já algumas mulheres, a Bíblia é tão maravilhosa que ela vai mostrando, ela não expõe o pecado humano. Ela vai mostrando que a sociedade era patriarcal, era machista, a mulher era propriedade do marido, os filhos eram propriedade do marido. Mas, de vez em quando, a Bíblia dá um lampejo e vai mostrando mulheres que romperam com essa situação. O caso de Esther, né? O caso de Débora, o caso de Ruth, que era uma moabita e acabou entrando na história da salvação, né? Enfim, algumas mulheres. Mas, de maneira geral, a tradição patriarcal ela é responsável por esse domínio das mulheres. Como é que a mulher é vista na tradição patriarcal? Como propriedade do marido. Ele dispõe dela. E aí essa coisa revestida, ideologicamente revestida de religião, né? Essa ideia, ideologia é uma ideia dominante, que domina, né? Então, revestida de idealização, de espiritualidade, né? Foi passando para nós. O Novo Testamento rompe com isso. Por exemplo, eu vou citar Lucas. Lucas é um autor do Novo Testamento, ele escreve 2 obras. O Evangelho, que leva o nome dele, o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos. E Lucas é o evangelista que mais tem a presença de mulheres. Estude o Evangelho de Lucas, você vai ver. É mulher do começo ao fim. Começa com uma mulher velhinha, tá? Chamada Isabel, que era estéril, né? Que vai ser a mãe do maior profeta, do último dos maiores profetas, sabe? Depois, aí vai falar de Maria, aí vai falar das mulheres que assistiam a Jesus no seu ministério, vai falar das mulheres que nem eram judias, da mulher cananeia, por exemplo, que encontra com Jesus e tem a sua vida transformada, da mulher do fluxo de sangue, até chegar no capítulo 24, em que as mulheres são missionárias da ressurreição.
É a ela que o Cristo ressurreto se manifesta, é para ela que o anjo diz, olha, ide, dizei a meus irmãos e a Pedro que eu vou a Galiléia e lá me verei. Então, Lucas é o autor bíblico que mais fala da presença das mulheres. Existem teses, dissertações de mestrado, de teologia que abordam sobre isso. Então, assim, nós herdamos isso, nós temos ainda esse resquício, essa má interpretação dos textos bíblicos, essa sacramentalização do homem, do macho, sabe? Ah, e aí, a gente vive, o pessoal aqui da minha igreja, até meus líderes, eles riem quando eu digo para. Eu cunhei um termo, eu criei um termo que é o contrário de machismo. Qual é o contrário de machismo? Aí eu criei lá um termo, é o bananismo. É o bananismo. Né? As duas coisas estão erradas. Né? Nem o homem machista e nem o homem banana, que não é líder da sua casa, que se deixa dominar por tudo e por todos. O ideal é o projeto de Deus mesmo do Novo Testamento. Homem e mulher, Paulo diz, já não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentil, porque somos um em Cristo Jesus. Então, veja, o ideal é a gente quebrar com com esse patriarcalismo, mostrar o papel da mulher como criada à imagem e semelhança de Deus. Gozado que quando Lucas vai falar do Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, ele fala dos 120 que estavam reunidos na comunidade, ele diz que havia várias mulheres, e sobre todos veio o Pentecostes, o Espírito Santo. O Espírito Santo não desceu só sobre homens, desceu sobre homens e mulheres que estavam reunidos no cenáculo, e a assembleia eram 120 pessoas. Lucas dá esse número para nós. Então havia mulheres, Maria, a própria mãe de Jesus, a tia de Jesus, a Joana e outras mulheres que estavam junto com Pedro, Tiago, João, quando o Espírito Santo desceu sobre eles no dia do Pentecostes. Ou seja, ao descer o Pentecostes sobre todos, a palavra de Deus quer mostrar que todos, né, vivem essa relação fraterna, essa relação de igualdade. Né? Não sei se eu respondi objetivamente a sua pergunta, mas me Sim, provoca. sim, claro. Olha, a Thaís, ela fez uma pergunta aqui. Ela falou, ia perguntar exatamente qual é a diferença entre submissão e subjugar. Isso. A palavra submissão na Bíblia tem a ver a, com uma missão. Deus deu uma missão para homem e mulher. Sabe? Como você tem piloto e copiloto, ambos dirigem a aeronave, ambos são responsáveis, né? Ambos têm capacidade de levantar e de abaixar o Boeing. Né? Enfim, essa é a ideia que a Bíblia quer trazer de missão, de submissão. Uma missão, né, de conduzir, por exemplo, a família, né, na qual homem e mulher são imbuídos de responsabilidade, de privilégio. Tá? Há uma liderança que a Bíblia coloca sobre a responsabilidade do homem, o que não é inferior para a mulher. Tá? Porque, veja, quando Paulo vai tratar isso, Paulo diz assim, mulheres, sejam submissas ao vosso marido, como a igreja é submissa a Cristo, pá, 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 pá. Ele vai discriminando lá. Mas depois ele pega nós, os homens, e maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que é mais complicado? Submeter-se ou amar sacrificialmente, né, a sua esposa? Quer dizer, os dois são complicados. Não é fácil a mulher se submeter, né? Agora, eu tenho percebido isso, irmãos, irmãs. Toda mulher tem o prazer de submeter-se a um homem que é crente de verdade, que é líder da sua casa, que a trata com dignidade, que a trata com romantismo, que é participativo. Toda mulher tem a alegria de dizer, não, ele é o líder, ele é o chefe da nossa casa, ele é aquele a quem nós respondemos, damos, sabe? A Bíblia toda ela é baseada na autoridade. Onde a gente correr? Né? A rebelião de Satanás foi contra a autoridade de Deus. Tudo na Bíblia a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus e é ministro de Deus, Paulo diz isso. Então, na família há uma autoridade, há um cabeça, o homem, tá? Mas isso não inferioriza a mulher.
Pelo contrário, ela está ali, sabe, como a subcomandante, como os dois dirigindo a organização, do peso, cada um do seu texto, sabe? Quem manda aqui sou eu, é do jeito que eu quero. Esse, Travou um pouco, pastor, agora. Hum, voltou. ok, Mas deu certo a resposta. E até uma coisa que eu iria comentar com relação a isso, pastor, na verdade são duas situações, né? Uma situação é que eu sei que, por exemplo, um olhar, né, como esse, se não for embasado de muita cristandade, de muita desconstrução patriarcal e tantas outras coisas, vira motivo para violência, né? Porque mexe no ego do eu sou o líder, então você tem que me obedecer e as coisas estão dando errado porque você não me obedece, né? Então, assim, eu conheço casos de mulheres que não podem, por exemplo, exercer nenhum tipo de liderança nem no trabalho, pois é, porque o marido fala que isso não é bíblico, né? pois é. Pois é. E Perdão, esse fundamentalismo, essa interpretação fundamentalista da Bíblia, reforça o patriarcalismo, que, por sua vez, reforça a violência contra a mulher. sim, e muitas mulheres elas sofrem violência, só que dizem que isso é amor. Fala, não, ele tá se entregando por mim quando ele me protege, não deixa eu ir num lugar porque ele diz que eu vou sofrer se eu for, não deixa eu fazer uma coisa porque ele diz que eu não sou digna de estar lá. E aí eu vejo muito um tipo de violência que é mesmo do isolamento social. E os amigos dela são só os amigos dele, a realidade dela começa a virar a realidade dele. E aí, se por um acaso esse casamento ele acaba, a mulher já não sabe mais quem ela é, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito perigosa. E uma outra questão que eu queria levantar é um exemplo, né? A, a realidade, por exemplo, que muitas pessoas crescem, aonde não existe uma figura masculina no lar. Por exemplo, mulheres que ficam viúvas e que criam os seus filhos, e ela é a chefe da casa, né? Porque ela é a autoridade ali. E eu percebo que dentro do ambiente cristão existe uma resistência muito grande de respeito a essas mulheres que são a chefe da casa, porque o marido ou separou e foi embora, ou ele não vê os filhos mais meses, não sustenta, e aí quem sustenta é ela, quem dá conta de tudo é ela. Contrapartida, existe muita resistência por parte das lideranças da igreja com relação a mulheres assim, né? E aí, às vezes, algumas mulheres que vivem violência dentro de casa, elas até ouvem, olha, você vai querer ficar como ela, que não tem um marido, não tem uma liderança, por isso que a casa dela não prospera. Você vai querer ficar como ela, é melhor você ficar com seu marido, ora um pouco mais. Você tem que agradecer a Deus porque você tem um marido. Imagina passar a vida toda sozinha. Que estigma é esse, sabe? O que é estar sozinho, na verdade, né? Então eu queria perguntar assim com relação a isso, por que que existe tanta resistência é, com relação a de que existem algumas mulheres que elas são chefes da casa delas e não só porque elas querem, mas é porque a demanda da vida veio. E aí? O que fazer? Ficar procurando um marido, sabe? Pois é, eu sei que a resposta é mais complexa do que aquela que eu vou dizer aqui. Mas é mesmo por machismo, é mesmo por má interpretação da palavra de Deus, é por falta de misericórdia, é por falta de entendimento que a mulher, sabe, uma vez que ela é a imagem e semelhança de Deus, uma vez que o coração dela foi transformado pela graça de Jesus, uma vez que o Espírito Santo habita tanto nela quanto no homem, né? Quando a Bíblia diz que Deus não dá o seu espírito por medida, ele não deu o espírito ao homem
e deixou de dar à mulher. Ele não deu uma porção pequena para a mulher e uma porção maior para o homem. O mesmo Espírito que habita nele, habita nela. Mesma capacidade intelectual. Quer dizer, é mesmo um machismo que não admite. O camarada diz assim, poxa, mas eu vou ser operada por uma médica, né? Eu vou viajar num avião cuja o piloto são duas mulheres, os pilotos, etc. Tá? Eu vivo isso, por exemplo. Eu faço parte de uma denominação da Igreja Presbiteriana de Independente que ordena mulheres para o ministério pastoral. Ordena mulheres para o ministério pastoral, para o presbiterato, para o diaconato. Sabe? Na minha igreja, mulheres são diaconisas, são presbíteras e são pastoras. E já faz, acho que 20 anos que a nossa igreja, 20, 25 anos que a nossa igreja ordena mulheres. Então, a gente é bastante criticado, por exemplo, pelo ramo do presbiterianismo, que é bastante fundamentalista, que nem diaconiza, que a Bíblia prescreve, certas igrejas presbiterianas não aceitam, tá? Porque eles não foi dada à mulher o papel de liderança. Uma vez eu vi uma pessoa argumentar dizendo que a mulher não pode ser pastora, né, nem líder religiosa, porque ela recebeu de Deus essa punição lá no Éden, né? E não tem nada a ver, irmãos. É uma má, na minha opinião, né? É uma má interpretação da Bíblia, né? Homem e mulher são iguais diante de Deus, têm a mesma capacidade de transmitir a palavra de Deus, de ensinar, né? Nós fomos ensinados por mulheres. É interessante que é uma incoerência, né? Eu fui ensinado em casa pela minha mãe, pelas minhas irmãs mais velhas. Minha primeira professora, todos os meus professores, né? Salvo um ou outro, eram homens. O resto era tudo mulher. Minha professora do primário, minhas professoras do ensino fundamental, do ensino médio, agora no meu mestrado, no meu doutorado, eu acabei de defender minha tese, minha orientadora era uma mulher capacitadíssima, sabe? Então, veja, é puro preconceito, é puro machismo mesmo, é pura. E aí é muito mais fácil usar argumentos religiosos, argumentos bíblicos, não, mas isso aí, né, essa interpretação, sabe, é um erro, é um equívoco, dizer que a mulher é pastora, que a mulher é líder, que a mulher pode exercer, sabe, é um equívoco. Aí chamam a gente de, são teólogos liberais, isso é o liberalismo que entrou dentro da igreja, etc, etc, etc. Né? Mas é machismo, minha irmã, é Sim, preconceito mesmo. sim. Tem homens que se sentem humilhados porque a esposa ganha mais do que ele, sendo que tudo é para a família. Né? Eu fico feliz, eu louvo a Deus quando a minha esposa já foi sustentado. Aqui na minha casa, por exemplo, a Maria José dava aula na faculdade de medicina, ela ganhava quase 2 vezes mais do que eu ganhava. Eu louvo a Deus por isso, tudo é para casa, tudo é para a família, não me sinto menos homem por causa disso, porque eu lavo uma louça, porque eu ajudava com as crianças quando meus filhos eram pequenos. Isso, né, porque eu cuidava dela nos partos dela, que na minha casa a gente tem essa experiência. Os partos da minha mulher, nunca foi preciso chamar a vovó, chamar não sei quem para ficar com ela. Era eu que cuidava, era eu que tomava conta, era eu que ajudava. Nunca me senti menos homem por causa disso. Pelo contrário, tenho bastante. Ela tem uma gratidão para comigo. Meus filhos me honram mais ainda. Tem um carinho muito grande porque viram que eu sempre fui um homem participativo e cuidava de pastorado e nem por isso deixava cair as minhas responsabilidades lá fora de casa. Mas eu acho que é isso que o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 3,7. Maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Né? Tem muita fragilidade da mulher, que a gente precisa reconhecer, se é para serviço, se é estratégia, eu não deixo minha esposa fazer. Até por uma questão de cavalheirismo. Tá? Mas não é fragilidade intelectual, fragilidade psicológica, fragilidade espiritual, nada disso. Né? Então é por aí, né, Rio? Sim, sim, pastor. A gente tem mais uma. Ah, aqui, ó. Ela falou, né? Eu vejo muito abuso religioso também.
porque se subjuga em nome de Deus. Então pode levar a mulher a se permitir viver isso por achar que é o que Deus quer, Pois é. né? Então existem muitos casos em que de fato existe ali uma subjugação, né? E eu até ia citar, né? Você tem uma esposa que é professora universitária, tem duas filhas, né? Então, assim, todas universitárias, todas aí com pelo menos duas graduações. Então, é, é uma realidade que para muitos não existe, né? Não poderia existir, né? Ou a mulher ganhar mais, ou a mulher exercer um cargo de liderança, ou exercer ensino, né? E eu acho que para a gente caminhar agora para o final, nesses 15 minutos restantes, eu queria saber se mais alguém tem uma pergunta que queira fazer, né? Estamos aí, seguimos abertos a perguntas. E eu tenho mais uma pergunta, né? Que é por que você acha, pastor, que existe uma resistência tão grande em denunciar para as autoridades mesmo quando uma mulher é violentada no, dentro ali, ela faz parte do ambiente religioso, faz parte de uma igreja, e ela sofre violência, seja do seu esposo ou de algum homem da igreja. Por que a primeira alternativa nunca é a polícia e sim a oração? É porque, bom, também as respostas são complexas, mas vou citar apenas uma. É porque, infelizmente, nós naturalizamos a violência contra a mulher. Nós achamos que é assim mesmo, né? Muitas mulheres que eu entrevistei, inclusive, chegaram a me dizer assim, Laiana: ah, pastor, mas acho que é assim mesmo, né? Todo homem é grosso mesmo, né? Eu ainda não conheci na minha trajetória um homem que seja romântico, cavalheiro, papapá. Então, essa naturalização, né, do casamento, da violência, que é assim, a minha mãe passou por isso, e minha mãe sempre me diz, né, as mulheres me diziam, minha mãe sempre me diz, não, olha, eu suportei tanta coisa do seu pai, você tem que suportar também, você não pode separar. Até porque há um preconceito na igreja contra a questão do divórcio, sabe? Eu sou um pastor, eu sou contra o divórcio, claro, né? Eu faço de tudo para um casal não se separar. Mas, gente, da feita que o inferno está estabelecido, violência verbal, violência física, violência sexual, os impactos disso já está na saúde, a mulher está com depressão, está com ansiedade, a mulher está com pânico, a mulher está com impacto no corpo dela, os profissionais de saúde nem sabem lidar, muitas vezes a mulher não vai ao postinho de saúde porque ela tem vergonha, ela tem hematoma, sabe? Vamos descobrir a violência sexual que ela sofre, então ela tem vergonha, ela vai ser exposta, etc. Então, resposta direta à sua pergunta. Eu acho que por medo, tá? Por naturalização da violência, tá? Porque essa máxima de briga entre marido e mulher não se mete a colher ainda é muito vigente, né? Não é raro a gente encontrar pessoas que dizem, ah, mas eles brigam, mas já estão, eles vão fazer as pazes, já eles vão se amar, né? Então é melhor a gente não se meter, sabe? Então eu acho que passa por aí, Laiana, sabe? É o medo de se envolver, de sobrar alguma coisa para você, de atrair o ódio do agressor contra você, é a naturalização da violência, tá? No caso da igreja evangélica, é o despreparo dos pastores de lidar com isso. As minhas entrevistadas, as mulheres que eu entrevistei, sempre me diziam assim, pastor, o meu pastor nunca pregou um sermão sobre violência doméstica contra a mulher. Nunca ouvi na minha igreja um sermão. E é verdade, eu também nunca ouvi. Né? Quando eu era. Hoje eu sou pastor, mas eu já fui ovelha. Né? Eu também nunca ouvi nenhum pastor tratar esse tema de púlpito e falar que isso é pecado, que isso vai contra a palavra de Deus, que isso é uma deturpação da, da interpretação das escrituras sagradas, sabe? Que homem e mulher são iguais diante de Deus, foi a mesma graça que os alcançou, o mesmo batismo com o Espírito Santo que os fez filhos de Deus, etc, etc. Então, eu acho que é a naturalização mesmo, sabe, Laiane? É o medo, é o não, a omissão, o pecado da omissão, sabe? Não, não quero me envolver, melhor não se envolver, etc. Sim, é verdade, pastor, concordo. Eu quase não ouço a respeito disso nos púlpitos, né?
sobre. Eu já ouvi umas 3 vezes, mas assim, posso contar mesmo nos dedos de uma mão quantas vezes eu ouvi, né? A Bom, Thaís, pode falar. só para dizer que quando a gente ouve, é sempre no Dia Internacional da Mulher, né? É verdade, vai chegando perto e o É, pessoal. E outra coisa, assim, antes de passar para a pergunta, eu ouvi um. Eu considero uma coisa um pouco absurda, né? No Dia Internacional da Mulher, que é um dia que também demonstra muitas coisas, por exemplo, a luta da mulher na época para votar, a luta da mulher para ter dignidade pública, a luta da mulher para poder trabalhar, porque ela tinha ali o seu domus, né? Ela era doméstica, ela tinha o seu domus, o seu mandante, e ela poderia, então, enfim, entrar no mercado de trabalho. A luta da mulher para ter um salário digno, né? Não só por ser mulher, mas ter ali um nível de trabalho altíssimo e não ser reconhecida. Então, o Dia Internacional da Mulher, ele abarca várias questões históricas, né? Mas eu ouvi de uma mulher nesse ano que ela achava um absurdo ninguém celebrar o Dia Internacional do Homem, porque a gente estava colocando a mulher acima do homem dessa forma, e todo mundo fala do Dia da Mulher e ninguém fala do Dia do Homem. E eu perguntei a ela se ela estava lendo, estudando, se ela entendia o que era o Dia da Mulher. Mas ali eu vi que existia uma limitação ideológica, uma limitação até mesmo teológica, enfim, e tantas outras questões, né? me permita ler aqui, rapidamente. Vocês, não sei se vocês lembram daquela música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque de Holanda, né? Na música, o Chico diz assim, ó, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem e imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se para os seus maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quando sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas morenas. E para terminar, ele diz: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, temem para os seus maridos, heróis e amantes de Atenas, as jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas. Não fazem cenas, vestem-se de negros, se encolhem, se conformam, se recolhem às suas novenas serenas. Interessante, né? O que o Chico quis mostrar na música dele? Né? A violência no percurso da história. Né? Eu terminei agora minha graduação em História, né? Eu fiz junto com o doutorado a minha licenciatura em História. Então, eu escrevi um artigo sobre o percurso histórico da violência contra a mulher. Né? E o que o Chico diz na música e em outras músicas é justamente isso. Desde os tempos mais antigos, mais remotos, as mulheres foram domesticadas. As mulheres foram ah, tratadas como um animal que precisava ser domesticada. Para você ter uma ideia, até o século XVI, era considerado que a mulher não tinha nem alma. O homem morria, ou ele ia para o céu ou para o inferno. A mulher não ia para lugar nenhum, porque ela nem alma tinha. Você imagina esse absurdo. Né? Então, a história tem uma dívida enorme com as mulheres. E nós, evangélicos, precisamos lutar contra isso em nome da palavra de Deus. Sim, sim. E
eu acho lindo porque a poesia ela continua viva sempre e pode trazer à nossa memória aquilo que às vezes a gente esquece, né? A Thaís tem aqui uma pergunta, ela falou o que de fato caracteriza um homicídio como feminicídio. Certo. Bom, existe situações em que a própria polícia ela descarta. Ela diz que, por exemplo, se a mulher ela é assassinada, sei lá, vítima de um roubo, um latrocínio, que é um furto, um roubo seguido de morte, tá? Então a polícia faz descaracteriza o feminicídio, por exemplo, tá? E outras situações, né? Mas quando a polícia, por exemplo, percebe que essa mulher foi assassinada pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu noivo, que essa mulher tinha um histórico, né, de violência, ela já tinha alguns BOs, né, alguns boletins de ocorrência, ela tinha medida protetiva, sabe? Então a polícia não tem mais dúvida, ela já caracteriza como um feminicídio mesmo, né? Agora eles têm, assim, eu não saberia dizer agora detalhadamente como descredenciam, mas eles têm esses mecanismos para descredenciar o feminicídio, ao mesmo tempo que eles têm os mecanismos para credenciar aquilo que não é um homicídio comum, mas foi um feminicídio. Sim, sim, sim. Pastor, então só para a gente fechar, uma pergunta seria se você poderia é, enviar para a gente links ou até mesmo artigos, né? Alguns que você tem citado, e aí se você poderia enviar para nós para a gente compartilhar com o pessoal, porque perguntaram aqui, né, se elas poderiam ter acesso, né? A alguns materiais que você está citando, seja o nome ali do livro, né? Ou alguns que você acha que seria legal. E aí a gente vai disponibilizar no grupo do WhatsApp, que tem do pessoal que se inscreveu. E eu queria te agradecer pelo tempo dedicado. A ideia é que seja uma coisa mesmo de perguntas e respostas, né? De que seja algo que a gente vai ali, na medida que vai perguntando, vão vindo os insights. Lembrando sempre, né, que apesar de todo o preconceito que exista, né? Nós não podemos nos deixar apagar, né? Achar que a gente não pode falar disso, que nem deve falar disso, como se isso fosse uma coisa política partidária, né? Algumas pessoas elas denominam assim: ah, a gente está levantando uma bandeira de falar que violência contra a mulher é crime. Aí já falam: ah, isso você está sendo partidarista, política partidária. Não, isso é uma questão de vida, uma questão de respeito, né? Eu também não acredito que o Senhor Jesus, que o próprio Deus que tanto nos ama, né, que o amor dele não pode ser medido de forma alguma dentro dos nossos parâmetros, queira que seja a mulher, seja o homem, seja quem for, sofra nenhum tipo de dano ou perca mesmo a sua dignidade. Então, acho que é um processo muito de dignidade. E eu acredito muito que essa é uma bandeira que principalmente todo cristão tem que levantar, porque fala da dignidade de uma pessoa. Então, assim, todo mundo, mas principalmente quem é cristão, que acredita que Cristo se entregou por nós. E falar disso num dia como hoje, na Páscoa, é uma coisa muito importante. Para dizer que, a propósito de eu estar aqui na casa de aconselhamento, tá? Eu acho que isso tem tudo a ver, o tema tem tudo a ver, porque as meninas e os meninos, os jovens, estão aí namorando ou vão namorar, tá? Esse tipo de violência, ela entra sorrateiramente, a mulher às vezes vai se conformando, começa aí com o ciúme por causa da roupa que ela está usando, não, vai trocar essa roupa comigo, você não sai com essa roupa, né? Começa com a proibição de ir para certos lugares, de ter certas amizades, sorrateiramente. E as meninas, às vezes, românticas que são, uma mulher muito romântica, né? Ah, ela vai se submetendo. Daqui a pouquinho, sabe, começam os xingamentos, começam a violência verbal, etc. Então, a gente tem que falar sobre isso nas nossas igrejas. A gente precisa, quando der palestra para casais, para namorados,
sabe? A gente precisa tocar no assunto, a gente não pode ter medo, não podemos nos acovardar diante da situação. Não é bandeira de política. A gente não está nem aí se os políticos pegaram as grandes bandeiras da vida abundante, justiça, paz, não violência, são bandeiras do reino de Deus, do reino de justiça, de partilha, de fraternidade, né? Hoje de manhã eu estava falando, a gente fez um tempo de jejum e oração na minha igreja, eu estava falando sobre a justiça social no profeta Isaías. Então, o profeta Isaías falava de reforma agrária, falava de justiça social, ai daqueles que ajudam casa a casa, terra a terra, até se tornarem os únicos moradores do centro da terra. Agora, se o PT pegou isso, se o PCdoB pegou isso, sei lá quem pegou isso, isso é preocupante. Travou um pouco, pastor. Com a nossa missão de resgatar a vida. Ah, voltou agora. Opa, travou. Então, a gente precisa continuar, né? Voltou. Continuar a nossa missão de salvar vidas. Não importa o que. Travou de novo. Agora voltamos. Mas a gente conseguiu ouvir o que você falou. Tu tinha travado a imagem. Bom, pastor, quero te agradecer, né, por estar conosco. É uma alegria saber que você sempre está muito presente, né, em tudo aquilo que a gente tem feito aqui na Casa de Aconselhamento. Quero agradecer também as pessoas que estão aqui, que nunca participaram de nada daquilo que a gente fez. Algumas pessoas não entraram, mas vão assistir a gravação. Então, a nossa ideia é propagar. Hoje foi nosso primeiro conscientizando. Posteriormente, teremos temas, né, como criação de filhos, temas como, por exemplo, essa questão do abuso infantil, temas como racismo, né, dentro da igreja, que é uma coisa que as pessoas também não acham que ninguém tem cor. Não, as pessoas têm cor sim, e as coisas acontecem sim, né? Então, nós temos vários temas que nós queremos tratar ao longo do ano, e a ideia é trazer mais clareza, né? Dar nome às coisas, dar nome ao que para muitas pessoas é inominável. Então é isso, obrigada, pastor, obrigado a todos que estão aqui. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar, porque o maior motivo disso aqui é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque quando nós temos contato com a verdade, nós provamos da liberdade que o Espírito Santo de Deus nos dá porque ele habita em nós. Então eu acho que tudo o que aponta para um caminho de liberdade, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Vamos orar, então. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Davi que esteve aqui conosco. Te agradeço também, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa, Deus, que vai assistir essa gravação. Obrigada, Pai, porque o nome do Senhor é glorificado em todas as coisas. Obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade de refletir sobre a dignidade da mulher, de que por mais que tenha sido tirado Deus há tantos e tantos anos, há tantos tempos, é uma alegria saber que nós podemos conversar sobre isso e nós podemos fazer parte daqueles que não se conformam com essa realidade. Eu te agradeço por isso, eu oro, Deus, por cada mulher que talvez sofra violência, eu oro, Deus, para que ela encontre apoio, seja onde for, Pai, mas para que haja uma intervenção mesmo, Deus, para que pessoas entrem no caminho dessas mulheres e que elas tenham coragem de romper, Deus, com esse ciclo de vício, com esse ciclo, Pai, de dependência emocional, financeira e tantos outros tipos. Obrigada por isso. Louvamos o teu santo nome, Pai, porque hoje celebramos uma entrega em amor, uma entrega uma entrega que possibilita perdão e possibilita também um renascimento. Obrigado a Deus porque o Senhor venceu a morte. Mas eu sei que para muitos, Deus, o dia de hoje foi um dia de muita tristeza. Então nós queremos refletir, Deus, de que o Senhor é quem dá alegria, o Senhor é quem traz esperança. Porque o Senhor se entregou e ao terceiro dia ressuscitou, nós podemos ter esperança, Pai, de que haverá um dia em que nenhuma mulher mais será violentada.
Haverá um dia, Deus, de que nenhum tipo de violência mais será real. E nós aguardamos ansiosamente por isso, mas até lá, nós queremos trazer essa realidade do céu para o nosso contexto. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Deus, eu vou mandar, então, os textos, tá? No teu Tá WhatsApp, e bom. depois você socializa. Tá bom, beleza. Pessoal, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi ótimo ter esse tempo aqui. Você que vai assistir gravado também foi ótimo. Pastor Davi, obrigada por todo o tempo dedicado. Que todos tenham aí uma ótima sexta-feira de Páscoa. Tchau, gente. Tchau, tchau.